Nós não somos coitadinhos, nós não somos vítimas da tentação. A gente tem como sair dela, a gente tem como dizer não, a gente tem como escapar. A força da tentação não é uma desculpa para nossa queda. Meu nome é Victoria Busque, eu sou a teóloga e hoje nós vamos estudar como vencer a tentação. A gente vai entender o que é tentação, o que a tentação provoca e como vencer a tentação. O versículo-chave do nosso estudo de hoje é Lucas 22:46 e está escrito: Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Isso aconteceu quando Jesus estava no Monte das Oliveiras com os apóstolos dele e ele estava orando durante a madrugada. Enquanto isso, os apóstolos estavam dormindo. Jesus alertou eles para que eles acordassem, orassem e vigiassem para que não caíssem em tentação. E aqui Jesus está falando também não só de um acordar fisicamente, mas de um despertamento espiritual. Isso significa que a pessoa está adormecida para algumas verdades, que ela não está abrindo os olhos para enxergar algumas coisas que estão acontecendo ao redor dela, porque ela não está vigiando, ela não está prestando atenção na vida dela. Nós precisamos acordar e entender o que é a tentação para a nossa vida cristã, o que ela significa e qual é o risco, o perigo que ela oferece para nós. A primeira coisa que vocês precisam entender é que tentação e provação são coisas diferentes. A provação é uma situação em que Deus permite desafios para revelar o caráter ou fortalecer a fé. Ela pode ser algo natural do nosso cotidiano, mas ela também pode ser enviada por Deus. A tentação é algo que atrai ao pecado e nunca é promovida por Deus. Então, o objetivo da provação é testar a tua fé. E o objetivo da tentação é fazer você cair em pecado. Existe uma diferença muito intensa, muito nítida e a gente não pode esquecer dela. Em Tiago 1, a partir do versículo 12, está escrito: Feliz é o homem que preserva na sua aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então aqui mais uma vez ficou claro para nós que a tentação não vem de Deus. Não é Deus que produz a tentação, mas fala aqui que nós somos tentados pelos nossos próprios desejos. Então a tentação também é algo carnal. A tentação é uma luta contra si mesmo, justamente porque você está lutando contra o seu próprio desejo. A gente pensa que batalha espiritual é só lutar contra aquilo que causa sofrimento, mas batalha espiritual também é lutar contra aquilo que nos causa prazer muitas vezes. Tudo o que nos afasta de Deus, seja dor, seja o prazer, deve ser combatido. A gente é tentado com aquilo que é prazeroso, com aquilo que a gente gostaria de fazer. E muitas vezes são impulsos naturais do ser humano, mas que nos afastam de Deus e a gente precisa matar a si mesmo, sacrificar a si mesmo para se manter preservado durante a provação. Em Provérbios 1, versículo 10 está escrito: Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Que a tentação também vem por meio de outras pessoas. Nem sempre é o teu próprio coração que te tenta. Às vezes você está tranquilo na sua casa, fazendo suas tarefas e recebe um convite tentador. A tentação pode vir por meio de você mesmo, do seu próprio coração, ou pode vir por meio de outra pessoa. Em Mateus 4:1 está escrito: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então aqui mais uma vez nós estamos vendo uma outra pessoa que pode provocar tentação, que é o diabo. Então você pode ser tentado por você mesmo, por outra pessoa ou pelo diabo. Em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 3:5 está escrito: Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não o seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Então a gente vê aqui que Satanás ele é chamado de o tentador.
Ele não causa apenas sofrimento, mas ele tenta a gente por meio do prazer, que parece sempre algo inocente, sempre parece que é algo tranquilo, e daí tu é tentado, tu cai em pecado, se perde e o sofrimento vem. Então a tentação ela é o primeiro passo para a chegada desse sofrimento, dessa aflição na vida de uma pessoa. 1 Coríntios 10:13 está escrito: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Então, se a pessoa fala que ela não suportou a tentação, não deixa de ser mentira. Porque a palavra de Deus fala que toda tentação é comum aos homens, então tudo o que nós estamos sofrendo, os outros homens também sofrem e sofreram, tanto os que caem quanto os que preservam. E Deus ainda garante para nós que Ele não vai nos dar uma tentação maior do que aquela que a gente pode suportar. Então, se você caiu na tentação, a responsabilidade é 100% sua. Não é a tentação mais forte do que você, porque Deus jamais permitiria isso. Deus fala que providenciará um escape quando a gente for tentado. Sempre que a tentação chegar, por pior que ela seja, por pior que ela pareça, existirá um escape. Você sempre vai ter para onde correr, você sempre vai ter o que fazer, como se livrar dela. Então, passar pela tentação é nossa responsabilidade. Nós não somos coitadinhos, nós não somos vítimas da tentação. A gente tem como sair dela, a gente tem como dizer não, a gente tem como escapar. A força da tentação não é uma desculpa para nossa queda. Em Hebreus 4, versículo 15 e 16 está escrito: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então Jesus passou por toda a tentação. Tudo o que a gente vive hoje, todas as tentações que a gente enfrenta hoje, sejam tentações financeiras, emocionais, sexuais, todo tipo de tentação Jesus teve que enfrentar. Ele sabe a força que a tentação tem na sua vida, mas ele, para ser o nosso exemplo, suportou toda a tentação. A palavra diz que ele não pecou. Jesus é o exemplo que a gente deve seguir. Quando nós estivermos em uma tentação, lidando com algum sentimento que faz com que a gente queira pecar, com alguma ideia, com alguma ideologia, a gente deve sim abrir a nossa Bíblia, ler sobre Jesus, ler sobre a vida dele, orar para que ele nos mostre o caminho certo que a gente deve seguir. Em Hebreus 2:18 está escrito: porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então Jesus não só foi tentado e serviu de exemplo, como ele socorre quem está sendo tentado. Entenda aqui que a palavra não está dizendo que ele vai socorrer quem caiu na tentação. A palavra está dizendo que ele vai socorrer aquele que está sendo tentado, ou seja, livrando a pessoa da tentação, fortalecendo a pessoa para que ela não peque. Então a gente deve recorrer a Jesus, pedir o socorro dele, não apenas lendo sobre ele, estudando sobre ele, mas também orando e jejuando para que ele nos fortaleça espiritualmente e a gente consiga vencer a tentação. Em Mateus 26:41 está escrito: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a chave para se livrar da tentação é vigiar e orar. Vigiar o quê? Vamos entender o que é vigiar. Vigiar é prestar atenção, ficar atento, observar as coisas que estão ao nosso redor. E nós devemos prestar atenção em quê? No diabo? Claro que não. Nós devemos prestar atenção nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, nas pessoas com quem convive, nos lugares que frequenta, nos programas que assiste e nas coisas que fala.
Nós devemos vigiar a nossa vida, nós devemos vigiar as nossas ações, a nossa postura. E a gente ora para manter o nosso foco em Deus. Então você vigia a sua vida para garantir que você está vivendo da forma correta e você se foca em Deus em oração para que Ele te fortaleça espiritualmente e te santifique. Em Gálatas 6:1 está escrito: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuidem-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Às vezes nós somos tentados quando estamos fazendo coisas boas. Nem sempre você é tentado em ambientes ruins. Algumas vezes você está tentando ajudar um irmão que caiu, aconselhar alguém que pecou, mas você acaba se contaminando, acaba recebendo informações e administrando na sua mente informações que não fazem parte do plano de Deus para sua vida. Então você é tentado também. Então a tentação não vem só nos momentos que nós estamos fracos. Ela também vem nos momentos em que nós estamos atuando e até mesmo fazendo a obra de Deus. Por isso a gente precisa vigiar constantemente a nossa vida. E aqui a palavra fala, cuidem para que não seja tentado. Ela não está falando, cuida para que não peque. Ela está falando, cuida para que não seja tentado. A própria tentação em si já é um mal. Ainda que você não peque, a existência dessa tentação na sua vida, no seu espírito, na sua alma, já pode fazer um estrago. Talvez você não vá pecar naquele momento, mas aquela tentação vai ficar dentro de você, esperando o momento certo, o momento em que você está mais fraco para surgir de novo com força total e você cair em pecado. Então é muito importante que você também se afaste do que te tenta, mesmo que você saiba que você não vai cair em pecado naquele momento. E não nos deixeis cair em tentação. Essa é a oração do Pai Nosso. Mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não nos deixe cair em tentação, porque teu é o reino. A tentação é oposta ao reino de Deus. Se você cai em tentação, você se desviou do caminho que te leva para o reino. E a gente só chega no reino se a gente conseguir vencer a tentação e as provações da nossa vida. E a palavra fala, mas livra-nos do mal, ou seja, a tentação em si já é má. Não necessariamente o pecado, mas a tentação em si já é má. A tentação em si já é um grande alerta, já é um grande perigo. Tiago 4:7 fala assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Se a gente se santificar, o diabo vai fugir de nós, porque você estará mais forte que ele. O que é se submeter a Deus? Se submeter a Deus é obedecer os mandamentos dele. É entender que ele é o Senhor da tua vida e que você deve obedecê-lo. Se você se submeter a Deus, se você começar a cumprir a palavra da forma correta na sua vida, você vai estar se fortalecendo. E daí você vai conseguir resistir ao diabo. E a palavra fala que se você resistir ao diabo, se ele vê que você está forte, que você está firme, que você está determinada, ele não vai procurar mais te atingir. Ele vai tentar se afastar de você. A palavra fala que ele fugirá de você. Então, resistir à tentação é uma forma também da gente se fortalecer espiritualmente. A gente ganha poder e autoridade nesse mundo para poder declarar, para poder lutar contra o mal, para poder abençoar outras pessoas. Então, a tentação é perigosa, pois ela pode nos fazer perder o reino de Deus. É gerada pelos nossos desejos, por homens e pelo diabo. Então, existem 3 coisas que podem provocar tentação na sua vida, não se esqueça disso. Devemos vigiar a nossa vida, orar e viver de forma santa, obediente a Deus, para que a gente vença a tentação. Você não será tentado mais do que pode aguentar, e é sua responsabilidade resistir à tentação. A Bíblia é um manual e ela nos ensina como lidar com tudo, inclusive com as tentações. Oração, jejum, obediência e leitura da palavra. É isso que você precisa
para vencer qualquer tentação que venha surgir na sua vida. Esse foi o devocional de hoje sobre batalha espiritual. Lembrando que a batalha espiritual não é somente contra demônios e contra poderes das trevas, mas contra os nossos desejos, contra o nosso coração, contra tudo aquilo que nos afasta de Deus. Se você gostou do devocional, não esquece de curtir, compartilhe o devocional com alguém que precisa desta palavra e a gente se vê no próximo vídeo.